Muito bom dia a todos. Olha só, que bom dia gostoso, hein? É como eu disse no primeiro trabalho, essa resposta desse bom dia sempre é muito bom, porque esse bom dia não precisa ser gritado, né? Mas um bom dia bem, né, que sai do coração assim, é uma recepção para nós todos muito boa. Isso diz que estamos bem, né? E vamos ficar cada vez melhor, se Deus quiser, nesse trabalho nosso de Evangelho, Vibrações e Passes, com essa mudança de horário às 9 horas, e já é o nosso segundo trabalho, tá bem? Sejamos bem-vindos, um bom dia também a quem nos assiste, a quem nos acompanha pelas mídias digitais. Tem alguém chegando pela primeira vez nesse trabalho? Por enquanto não. Então, bem-vindos. Vamos aos nossos avisos e recados. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso agora, antes do início dos trabalhos. E ao desligar, a gente recomenda que você coloque ele na bolsa ou no bolso. Não deixa ele solto do teu lado, porque a gente sabe como que é, né? A gente vai ficar assim olhando, celular, você vai tocar para mim ou não vai? Estou com saudade, toca aí. Deixa quieto, deixa o celular aí de lado. Quando terminar o trabalho lá fora, você volta a ligar e conversar com ele, tá bem? Os nossos avisos e recados, além desse, nós temos dia 30 de maio, guardem bem nas suas agendas, 30 de maio, das 19 às 23 horas, é um sábado, noite da pizza. Olha só, hein? Já está aí, né? Praticamente um mês daqui para frente. 30 de maio, no Salão de Festas da Igreja Cristo Rei, aqui no Tatuapé. É na Rua Maria Eugênia, número 158, aqui no Tatuapé. Essa igreja é muito conhecida aqui, né? É fácil ir lá. É uma travessa aqui da Celso Garcia. Então, quem quiser ir, aliás, todos nós deveríamos ir, né? Porque é um encontro, é uma confraternização muito descontraída, muito alegre entre o público e os trabalhadores em geral da casa. Convites à venda na nossa livraria, por favor, tá? Pizzas salgadas, pizzas doces, vários recheios, tá? Convites na livraria, vão comprando para já a formação e reserva das mesas. Não deixe para a última hora, tá? Muito obrigado, então, na nossa livraria. Os trabalhos de hoje vão transcorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem marina, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo com o Ricardo, prece inicial Vandercy, vibrações gerais dos passes e das águas com o Wagner, prece de encerramento com o Roberto. Hoje nós temos título da palestra, é referente a 2 capítulos do Evangelho, capítulo 21 e capítulo 23, Estranha Moral, itens 4, 5 e 6. Quem vai ministrar para nós a palestra é o nosso amigo aqui da equipe de vários trabalhos, Rubens Brizuenha. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus nos abençoe. Pensem em Jesus, abram seus corações. Vamos facilitar a atuação de toda a equipe médica aqui presente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Por Carlos Torres Pastorinho, do livro Minutos de Sabedoria, mensagem 113. Não desanime. Aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais.
Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Bom dia. Capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, moral estranha, abandonar pai, mãe e filhos. E todo o que deixar, por amor do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá por um e possuirá, receberá 100 por um e possuirá a vida eterna. Então disse Pedro: eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, os pais, os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receberá muito mais, e no século futuro a vida eterna. Bom dia. Então, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, silenciando os nossos pensamentos e sentindo o pulsar do nosso coração. E assim, elevamos os nossos pensamentos até Deus e agradecendo por mais esta manhã linda de sol, que estamos aqui no Paz e Amor, para aprendermos um pouquinho mais nesta manhã dominical, a manhã da família, onde muitas crianças aqui, outras lá na evangelização, e assim caminha a família aprendendo. E hoje vamos pedir para a espiritualidade iluminar as palavras do nosso amigo Rubens, que vai dizer muitas coisas e que possamos reverberar e colocar para fora em forma de aprendizado, em primeiro lugar, sempre com a nossa família. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, e que assim seja. Bom dia a todos. Que Jesus abençoe a cada um de nós e que tudo possa transcorrer segundo a sua vontade. Espero que todos estejam bem. E temos o compromisso hoje de falarmos um pouco sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, cujo título é Moral Estranha. E por que Kardec deu este título de moral estranha? Uma passagem de Jesus, quando ele caminhava com seus discípulos, seguido aí por inúmeras pessoas, ele ouve a seguinte pergunta: Mestre, o que devo fazer para segui-lo e conquistar a felicidade e a paz? Jesus responde: aquele que quiser me seguir, conquistar a paz, a felicidade junto de meu Pai, terá que abandonar pai e mãe, se necessário, se levantar contra seus irmãos. Obviamente, todos se calaram, porque não compreenderam. Jesus sempre usou parábolas para que seus ensinamentos
se perpetuassem ao longo dos séculos. E assim tem sido. Prova disso somos nós aqui reunidos. E que ainda não compreendemos tudo o que ele nos ensina. E certamente estas parábolas também ficarão para os séculos vindouros. O próprio Jesus disse: o céu e a terra hão de passar, mas minha palavra não. Particularmente eu pego este exemplo de Emmanuel. Sou completamente fã de tudo o que ele escreve através de Chico Xavier. Vim do catolicismo, então no Espiritismo tive contato com os ensinamentos de Emmanuel, refletia e falava: não concordo. Petulância minha, arrogância, né? Não concordo com esta parte, com esta frase. Só que os tempos vão passando e eu entendia, Emmanuel estava certo. Outro trecho, outro livro, Emmanuel estava certo. E aí eu desisti. Se eu não entender, é porque eu não tenho alcance para chegar no que ele está mencionando. E aí vou buscar informações nos livros, conversar com aqueles mais experientes, conversar com aqueles que já estão mais elevados e que podem me ajudar a entender. E sempre Emmanuel está certo. Que dirá de Jesus? Se ele diz, é claro, é óbvio, é evidente que ele está certo. E nesta parábola, onde ele diz: abandone seu pai e sua mãe, seus irmãos, abandone tudo, se quiser me seguir, vamos dizer: como assim? Como eu vou virar as costas para os meus? Não consigo entender isto. E aí, você pensa, Jesus, a expressão máxima de amor que conhecemos. Jesus que quando aqui esteve, fez somente falar de amor. Foi só a prática do bem. E não só a fala, mas exemplificando em seus atos, em suas condutas, ensinando a perdoar, a amar o próximo, ensinando o Deus único, porque até então os que antecederam trazia vários deuses, ensinando a chamar Deus de Pai, a buscar por Ele. Como assim ele pega e diz: deixa seu pai e sua mãe, deixa seus irmãos, deixa seus filhos e vem me seguir? Não fecha essa conta, é estranho. E aí temos alguns exemplos para citar, porque são inúmeros, de que Jesus não dizia isso ao pé da letra, não devemos levar isso ao pé da letra. Por exemplo, tem uma passagem em que um pai, desesperado, agoniado, leva seu filho já jovem até Jesus e diz: Jesus, meu filho desde criança sofre ataques que o atiram ao chão, que faz com que ele fique se debatendo, ele espuma, seus olhos viram, ele fala coisas que não ensinamos, já tentamos de tudo. E eu sei, eu tenho certeza, que se você quiser, ele vai ser curado. Jesus olha para o rapaz e diz: meu pai e eu queremos.
Nesse instante, o jovem cai no chão, se debate e volta lúcido, se levanta e está curado. O que seria desse jovem se o pai virasse as costas para ele? Temos um outro exemplo. No momento de extremo sofrimento, Jesus, já na cruz, olha para João e diz: filho, eis aí sua mãe. Olha para nossa mãe querida e diz: mãe, eis aí seu filho. De novo não bate. Como assim, se eu devo virar as costas a eles e ele está fazendo de nossa Mãe Santíssima, naquele momento, a mãe de todos? Para se pensar. E um último exemplo, porque poderíamos ficar bastante tempo realmente dando exemplos da vida de Jesus, que anulam estas frases se levadas ao pé da letra. Após a passagem de Jesus, nossa Mãe Santíssima mudou-se para Éfeso, uma cidadezinha bem próxima. Foi morar com João. Enquanto João saía junto com os outros discípulos para levar a boa nova, para ensinar tudo aquilo que Jesus deixou, pediu, Maria cuidava da casa e recebia pessoas que iam ali da região, ali do entorno, bem como os peregrinos, viajantes, que a buscavam para conhecer aquela que trouxe Jesus à vida, aquela que educou, que ensinou, e queriam saber detalhes, como era. E no meio dessas pessoas, muitas buscavam por um alento, por estarem sofrendo, por estarem em momentos difíceis. Não pense que naquela época não tinha, que os problemas são só atuais, não. Sempre teve. Mundo de provas e expiações, bem-vindo a eles. E Maria acolhia um a um. Contava sobre a vida de Jesus, acolhia aqueles que sofriam, que choravam. Sempre uma palavra amiga, uma palavra de mãe. Todos sabem o que é uma palavra de mãe, o colo de mãe. E assim, passaram-se 15, 20 anos talvez, não se sabe ao certo. E num belo dia, nossa mãe querida acorda feliz da vida, sem saber exatamente o motivo daquela alegria. Dá para imaginar aquela que abre a janela, sol entrando, fez as suas coisas e começaram a chegar as pessoas e ela mandava entrar, conversava, saía, entrava outro. Até que no final da tarde, luz natural, já indo embora, a luz do dia, ela conversando com a penúltima pessoa, lá no fundo um rapaz, com as vestes normais da época, como se fosse um capuz, aguardando. E aí ela diz: vem filho, entra. E ele vai. E ela diz: como posso te ajudar? Assim como Jesus falava, sempre que alguém o procurava. Lembra? Como posso te ajudar? O que você espera de mim? Era o que Jesus sempre dizia, embora, lógico, ele sabia. Mas ele ensinava a pedir, né? Como hoje nós também precisamos pedir e temos que falar com ele.
Jesus, olha para mim, olha o meu coração, a minha mente, o que eu estou precisando, me ajuda. Momento de dificuldade, bifurcação da vida, para onde eu sigo. Às vezes um problema de saúde sério, ou com a própria pessoa, ou com algum ente querido. E nós estamos aqui, numa casa de oração séria. Muitos chegam aqui já conscientes, graças a Deus, porque o Espiritismo proporciona aprendermos e não ficarmos só com as interrogações. Nossa, mas o que ele quis dizer? Eu não entendi isso. O Espiritismo consegue abrir este leque e trazer informações. Então muitos chegam a esta casa ou a outras casas para agradecer. Agradecer a vida, a saúde, a família, trabalho, etc. Já entenderam a necessidade de equilibrar vida material, vida espiritual. Porém, ainda assim, existem os sofrimentos, existem aqueles momentos de aflição, aquelas dores, aquelas angústias, aquele vazio. E como sempre dissemos, muitas vezes não é falta de fé. Muitas vezes é que você está cansado mesmo. Cansado de tentar batalhar dia após dia e não acontece aquilo que você quer. E você vai perdendo forças, você vai desanimando. Mas você já tem a centelha no coração acesa e que algo diz: não desista, continua. Daqui a pouco tudo isso vai passar. Também, como sempre dissemos, nunca se sabe quando Jesus vai apontar para você e falar: é sua vez. E você tem que estar preparado, seja o que for, desde que esteja no caminho de bondade do que ele ensina, o caminho do bem ao próximo, o caminho do bom pensamento, o caminho de olhar para si e enxergar os pontos a serem corrigidos. Precisamos parar de só apontar o dedo. E fazemos isso com maestria, machucamos a outra pessoa. A gente, muitas vezes, tem a língua afiada, como se diz, e responde ali na hora. A pessoa nem terminou, você já respondeu e já magoou, já machucou. E a gente não percebe. Isso a gente precisa treinar. Observar esses pontos falhos e ir dia a dia corrigindo. Outro detalhe, normalmente nós fazemos isso aonde? Dentro de casa, junto dos nossos entes queridos. Porque aqui fora corremos o risco de alguém nos pôr no nosso lugar e termos que abaixar a cabeça, engolir seco e voltar para casa. E lá sim, vociferar um monte de coisas que não deveríamos. Contra o pai, contra os filhos, contra marido, mulher, namorados, etc, etc. Algumas coisas, quando aqui estamos, se tornam repetitivas, mas é importante dizer: não vamos dormir errados e acordar certos. A correção, ela se faz no dia a dia. A correção, ela se faz com a mudança de pensamentos, muitas vezes negativos, e que de alguma forma precisamos pôr os pés no chão e mudar para pensamentos positivos. O desânimo, as lamentações contínuas. Quem aqui não conhece uma pessoa que, quando você encontra, ela tem uma reclamação, ela tem uma dor, ela tem uma doença, ela está em dívidas,
Passa 5 anos, você encontra, continua igual. Você fala, meu Deus do céu. Enquanto ela não perceber que ela precisa sair desse círculo vicioso, vai continuar assim. E a vida está passando. E é um desperdício perder uma encarnação sem ao menos tentar ser melhor. E voltando ao último exemplo que pegamos para falar de que esta frase, você deve ficar contra os seus. Quando Jesus chegou, quando a Nossa Senhora pediu para que aquele homem viesse até ela para conversar, ela olha para os olhos daquele homem e ela meio que congela. Ela reconhece ali Jesus, seu filho. Ela busca, segura as mãos de Jesus e busca pelas marcas da crucificação. E está lá. Jesus, materializado, foi encontrar sua mãe Maria. No impulso de tudo, de felicidade, de tudo, Maria faz o gesto de que vai se ajoelhar aos pés de Jesus. Ele segura sua mãe, impede dela se ajoelhar. E aí entra o que particularmente eu acredito ser o gesto de gratidão maior da humanidade de todos os tempos. Acho que nunca teve, nem vai ter um gesto de gratidão maior. Jesus segura sua mãe, impedindo ela de se ajoelhar, e ele se ajoelha aos pés de sua mãe Maria. Como assim, então, virar as costas aos meus pais, ou aos meus irmãos, ou aos meus filhos? Se temos este exemplo. E Jesus diz a Maria, mãe, tá bom já, mãe. Chega. Quer meu Pai que está no céu, que em seu reino você seja a rainha. E aí eles ficam lá. Não consigo imaginar a alegria dos dois. E ficam conversando, enfim. E passado alguns dias, aí Jesus obviamente se retira, e passado alguns dias, Maria vai enfraquecendo, ficando cansada, e desencarna. Um dia, tendo a oportunidade, podemos falar sobre esta passagem que é fantástica, mas não é o caso para agora. Então foram 3 exemplos que contradiz esta frase. Então só pode ser uma analogia, só pode ser uma coisa simbólica. E aí o que podemos entender quando Jesus então disse: vira só, se afasta, se levanta contra os seus. Se seus pais, seus filhos, seus irmãos, ou seja, quem for, apresentar motivos de desviar você do caminho das leis divinas, eu devo me afastar. Eu preciso tentar ajudar, até onde eu puder, seja quem for. Mas, se não tiver jeito, e este alguém que eu estou tentando ajudar não quer sair e está se afundando cada vez mais, eu preciso seguir o meu caminho. Eu não posso ir junto. Eu preciso seguir o caminho de Jesus. Eu tentei, eu fiz o que eu pude, mas não dá. Então, você
Deixa eles seguirem o caminho que eles entendem ser o melhor. Eu preciso seguir. É este o contexto que podemos entender. E nos dias atuais, isso é fácil, né, de observar. Jesus dá o exemplo de dentro de casa. Mas, se eu conheço alguém fora que vive na corrupção, e tem isso, e me é oportuno entrar neste mundo de corrupção e passar a ter também, eu vou estar me desviando do caminho que ele nos ensina. Então eu não devo, deixa ele seguir lá. Vamos dentro de casa. Alguém no consumo excessivo, os vícios. E por algum motivo eu começo também a entrar nesse caminho dos vícios. Mas a tempo eu percebo. Eu estou abandonando os meus valores. Então, e já tentei ajudar. Então segue o seu caminho, eu vou seguir o meu. Reflitamos então sobre estas possibilidades, como nós estamos encarando as coisas do dia a dia. Dificuldades sempre vão ter, adversidades, sabe, os obstáculos, as coisas difíceis, aquela dor, aquela angústia. E graças a Deus nós temos esta casa de paz e amor, onde podemos vir, adentrar naquela porta ali e receber um abraço do mentor da casa, do mentor amigo, que acolhe e diz: entra, filho, filha, senta. Vamos receber essa energia que vem do alto. E por que não receber um abraço fraterno do nosso anjo da guarda, do nosso mentor amigo, que aqui está, e neste momento abraça vocês. Como é bom, como é gratificante, como é fortalecedor para seguirmos. Ah, são palavras. Tá bom, você tem a opção de continuar se afundando, ou tem a opção de seguir ele. A escolha é livre, é o livre-arbítrio que Deus nos dá. Porém, a colheita, ela também aliás, a colheita ela é obrigatória, a depender do que você plantou, depender do que você escolheu. E já deu tempo. Então, pessoal, agradeço a oportunidade, agradeço essa conversa, e que Jesus possa abençoar todos nós. Fiquem todos com Deus. Amém. Obrigado, Rubens, pelas suas palavras. E eu creio que pelo menos 20 dúvidas ele deixou para a gente no ar. 20 interrogações ficaram em nossa mente. E essas interrogações, a Casa de Paz e Amor tem diversos cursos, diversas atividades que podem nos auxiliar a compreender, a entender todos essas palavras, esses ensinamentos que são nos colocados dia a dia, a cada palestra, a cada evangelho, a cada comunicação que a gente recebe, que a gente participa. Vocês tendo interesse, é só consultar o nosso site, consultar os nossos murais, ou venha e converse conosco aqui, que a gente passa uma lista, realmente é uma lista de possibilidades que tem para a gente poder fazer esses estudos, para a gente poder entender todos esses conceitos e ver que tudo isso não se trata de milagre, se trata de conhecimento, se trata
de domínio das informações. E esse domínio dessas informações nos ensina que a partir desse momento, desde o momento que nós chegamos aqui na casa, a espiritualidade amiga já está aqui conosco, observando, analisando a cada um de nós, verificando qual que é a dor que nós temos em nosso coração, qual é o sentimento que precisa ser fortalecido em nós. E durante a palestra, durante as leituras, e agora o Evangelho, todos nós mesmos, tá? Não existe diferença alguma daqueles que estão aqui dentro. Recebeu e está recebendo essa energia, está recebendo essa fortificação. E para que a gente comece nesse trabalho de compartilhamento mais ostensivo de energia, a gente pede para todos fecharem os olhos. Não é obrigatório, não é necessário. Simplesmente é para que a gente não se envolva na movimentação que está acontecendo no salão. E deixe o máximo possível de espaço no banco para que os médiuns possam entrar e aplicar o passe em cada um de nós, que começa nesse momento essa atividade. Eu só peço um minutinho para baixar a música. E agora, vamos imaginar que uma luz maravilhosa, assim como está a luz do nosso dia hoje, de uma cor fantástica, entra aqui no nosso salão. E ela entra em cada um de nós e vai percorrer um caminho dentro do nosso corpo físico, começando pelo que a gente chama de coronário. Nós temos diversos centros de forças em nossos corpos, alguns mais importantes, outros menos importantes, mas todos com uma função muito importante, muito sugestiva, muito necessária para o nosso caminhar, para o nosso conviver. E essa luz entra pelo centro de força que nós chamamos de coronário, que fica na parte superior de nossa cabeça, bem no centro. E desse local, essa luz vai fortificar todos os nossos pensamentos, todas as nossas ligações com o plano espiritual, para que a gente se abra, para que a gente fique mais atento ao que os amigos espirituais estão sempre nos colocando, sempre nos auxiliando, e que a gente possa separar aqueles ensinamentos ou aquelas intuições que não nos interessam, que não são necessárias a gente se tomar a atenção. Desse centro de força, essa luz, ela vai para o frontal. Frontal é o centro de força que fica na nossa testa, mais ou menos acima do nosso nariz. E ali ele vem fortificar as nossas energias para as nossas tomadas de decisões. Eles vêm nos potencializar o nosso pensamento. Do centro de força frontal, ele vai para o laríngeo. Laríngeo que fica em nossa garganta, onde essas energias vão fortificar a nossa fala, trazer carinho no nosso modo de falar, trazer compreensão no nosso linguajar, no nosso relacionamento com os nossos próximos. Do laríngeo, ele vai para o coronário. Coronário é o nosso coração,
órgão que simboliza o amor. Centro de força, que também simboliza o amor. Ali ele vai fortificar esse nosso sentimento, para que a gente possa transbordar essas nossas energias com os nossos companheiros de jornadas. Do laríngeo, essas energias vão agora para os nossos centros de forças que cuidam do nosso transportar as nossas energias, os alimentos, tudo aquilo que nós transformamos em fortificantes para nós, para nosso engrandecimento. Então ele vai cuidar dos nossos órgãos digestivos e dos nossos órgãos que fazem a limpeza daquele sangue, daquele líquido que já levou os medicamentos e trouxe de volta aqueles elementos que nós não precisamos, que nós podemos descartá-los para a natureza. Dali ele vai para o genésico, centro de força da reprodução, centro de força da criação, que faz essa nossa potencialização em nossos processos criativos, em nossas insights de termos aquelas ideias, termos aqueles relances, naqueles momentos em que precisamos de um auxílio. Dali do genésico, ele vai para o básico. Básico é a nossa ligação com a Terra, com o planeta Terra, com toda essa energia que o nosso planeta nos transmite. Dali do básico, ele vai seguindo as nossas pernas, passando pelos nossos pés, voltando pelos tornozelos, pela parte traseira das nossas pernas e subindo pela nossa coluna vertebral, passando vértebra a vértebra de nossa coluna e nos fortificando, nos iluminando, nos potencializando todas essas vértebras. E dali ele fecha o ciclo no nosso coronário. Estamos agora, todos nós, energizados. Todos nós fortificados. E nesse momento, vamos compartilhar toda essa energia, toda essa benesse que nós recebemos, que nós fomos agraciados pelos irmãos espirituais e agora em conjunto com eles, com a nossa fortificação, vamos compartilhar com os nossos vizinhos aqui das imediações do Paz e Amor em Jesus, com todos aqueles que se encontram em tratamento médicos nos hospitais, nas casas de saúde, ou que estejam em suas residências, se recuperando de suas necessidades orgânicas de restabelecimento. Vamos compartilhar com todos aqueles nossos irmãos que estão em deslocamentos, seja pelo metrô, seja pelos ônibus, seja com qual meio de transporte nós pudermos imaginar. Vamos compartilhar na nossa casa, lugar aonde existem os embates, o nosso campo de prova mais forte, aonde nós somos colocados em prova diuturnamente. Vamos vibrar pela nossa casa, pelos nossos queridos que lá se encontram, sejam encarnados ou sejam desencarnados. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos que se encontram em tratamento nas penitenciárias, que se encontram em processos regenerativos, para que eles possam voltar à convivência social e assim seguir o seu caminho evolutivo, seguir e se abrir para os exemplos que Jesus nos coloca no nosso dia a dia. Vamos vibrar
por todos aqueles que estão com os nomes contidos em nossas urnas de vibrações que nós temos aqui na entrada do Paz e Amor. Seja encarnado ou sejam os desencarnados. Vamos também, agora, fazermos a fluidificação das águas que nós trouxemos. Que durante todo o trabalho, os irmãos espirituais foram colocando aqueles elementos necessários que precisamos sorver, que vamos usar o auxílio da água, que nós possamos absorver essa água com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito, no momento que nós tomarmos. E sempre deixamos bem claro, não abandonemos os nossos tratamentos médicos com os médicos aqui da Terra. E assim, agora, fortalecidos, reabastecidos, que nós possamos seguir a nossa jornada evolutiva, seguir os nossos caminhos, seguir o nosso convívio social. Que todos tenham uma excelente semana e agora o Roberto vai fazer para nós a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, obrigado por ter saciado a sede do nosso espírito no seu amor. Esse amor preenche cada um de nós e pedimos aos mentores da casa que ao retornarmos para as nossas casas possamos ter a sabedoria e ter o caminho certo para colocar esse amor na vida de cada um dos nossos e levar pela sociedade afora, com todas as pessoas as quais temos alguma relação. Que através do amor possamos chegar todos a Jesus e através dele ao Pai. Que assim seja. Bom domingo a todos vocês, boa semana, fiquem com Deus. Obrigado. De luz, paz e amor em Jesus.